Então, pessoal, lá na page 8, primeira estrutura, a primeira dica que vocês viram foi como categorizar palavras, não é? Para quê? Para que vocês possam primeiro ampliar o vocabulário de vocês e para que vocês consigam identificar as palavras, de repente são diferentes aí dentro de um texto que vocês estiverem lendo, que é aquilo que a gente vai ter mais frequentemente nas nossas provas, não é? Então, o que a gente faz aqui? Como que a gente trabalha? A gente viu isso lá na nossa sala de aula, né? A gente tem uma categoria de palavras, geralmente elas aparecem ali no texto assim, meio juntas, né? Então você faz a categoria principal ali, no meu caso eu coloquei aqui Sports Cars, né? Que são os carros esportivos, Sports Cars. E aí você vai linkando, né? Claro que isso tudo, pessoal, a gente faz aqui na cabeça, não precisam escrever nada. A gente fez exercícios sobre isso, mas é uma coisa mental, é um mapa mental que você faz. Então, eu linko todas as palavras que são sports cars, ok? Para que eu tenha essas categorias. Então, o teacher colocou aqui BMW, Maserati, Ferrari, Lamborghini e Mercedes, ok? Vocês podem fazer isso com qualquer categoria de palavras. A gente fez isso com comida, não é? Então, a gente tinha lá restaurants, tivemos como drinks, tivemos como vegetables, como fruit, enfim, fizemos várias. A ideia é que exista uma categoria central, ok? E aí a gente consiga identificar dentro do texto quais palavras se ligam nessa categoria aqui. Bem simples, não é? Lembrando, então, isso vocês vão fazer na cabeça, caso vocês estejam lendo um texto aí, onde apareçam palavras diferentes, mas que vocês percebam que fazem parte aí de uma categoria específica, tá certo? Continuando, pessoal, na page 9 a gente começa a trabalhar alguns assuntos de grammar. Aqui eu quero perder um pouquinho mais de tempo com vocês, olhar com mais calma, porque é geralmente onde o pessoal se perde um pouquinho, ok? Então na page 9 nós estudamos o Simple Present e o Simple Past. Lembrem que, vamos começar com o Simple Present. Nós usamos o Simple Present para falar de situações que se repetem no dia a dia, coisas que são corriqueiras, tá certo, pessoal? O que vocês têm que lembrar com relação à estrutura, ok? Quando eu uso uma frase no Simple Present, frase sendo positiva, não preciso utilizar auxiliar, não preciso de nada, eu vou direto para o verbo. Então, eu falo inglês, I speak English. Tranquilo, certo? Quando a frase for negativa, aí lembre-se, eu preciso utilizar o auxiliar do negativo ali no Simple Present. No caso, o auxiliar do Simple Present é o verbo auxiliar do. No negativo, ele fica don't. Então, eu não falo inglês. I don't speak English. Remember? Não é nada de novidade aqui, a gente só está recapitulando. Se eu quero transformar essa frase numa pergunta, o que eu faço então? Eu pego esse do, né? Coloco ele na frente aqui da pergunta, na frente da frase. Do you speak English? Você fala inglês? Lembre-se, pessoal, não existe pergunta em inglês sem verbo auxiliar. E se a frase está no presente, o verbo auxiliar sempre vai ser o do, exceto quando vocês estiverem falando na terceira pessoa, ou seja, usando os pronomes he, she and it, como é o caso aqui de baixo. Então vamos ver o que acontece. Se eu quisesse falar, por exemplo, ela gosta de estudar. Primeira coisa que vocês têm que notar é que eu não vou usar aqui o auxiliar, mas como está na terceira pessoa, eu preciso colocar um S no final do verbo. Muito importante. Então, ela gosta de estudar, she likes to study. Esse S aqui não é plural, não é nada, ele só está indicando que a frase está no presente, na terceira pessoa, certo? No negativo, ok? Eu não vou utilizar o don't. Por quê? Porque o verbo auxiliar do presente na terceira pessoa é o does. Então, quando a frase ficar negativa, ela não gosta de estudar, eu vou falar she doesn't like to study. Remember? Então, olha só. Doesn't já tem o S. O que eu fiz com o S do verbo aqui? Mandei ele embora, tá certo? Isso é bem importante de vocês lembrarem, tá certo? Quando a frase é negativa, eu não uso S. E quando eu faço a pergunta, novamente, se for terceira pessoa, não posso usar o do, tenho que usar o does. Does she like to study? Ela gosta de estudar, tá certo? Então, quando a gente tiver I, you, we, you e they, esses pronomes, o auxiliar é o do, e as frases ficam dessa forma. Quando a gente tiver a terceira pessoa he, she, it, a frase vai ficar dessa maneira. Se for positivo, eu coloco um S no verbo. Se for negativo, eu tiro o S do verbo e coloco no doesn't, beleza? E se for pergunta, eu uso does. E aí algo que é muito importante que eu falei para vocês na sala de aula,
O verbo to be. Porque o verbo to be eu também posso utilizar no presente. Só que vocês lembram, o verbo to be é um verbo especial. Por que ele é especial? Porque ele é o único verbo que eu conjugo com cada um dos pronomes em inglês. Tá certo? Então ele fica basicamente em 3 formas no presente. Am, is e are. O que isso significa? Isso significa que quando eu olho para ele, eu sei em que tempo que ele está. Eu não preciso de um verbo auxiliar para me indicar o tempo dele. Por conta disso, sempre que eu tiver o verbo to be na frase, ele não vai precisar usar nem o do, nem o does, se estiver no presente. Por quê? Porque ele mesmo vai funcionar como seu próprio auxiliar. Então aqui a gente tem, por exemplo, ele está aqui. He is here. Negative, he isn't here. Veja que eu não preciso usar o don't, eu não preciso usar o doesn't. Eu passo o próprio verbo to be para o negativo, ok? E se eu quero fazer uma pergunta, is he here? Ele que vira o meu auxiliar. Tá certo, pessoal? Então, isso é bem importante de vocês lembrarem. Se tiver do e does, não tem verbo to be. Se tem verbo to be, não tem do e does. Tá certo? No Simple Past, vocês precisam prestar atenção em outras situações. A primeira delas é que, remember, nós vamos utilizar o Simple Past para nos referirmos a ações que aconteceram em um período de tempo definido, ok? Então sempre tem que ter lá um yesterday, last week, last month, um tempo definido. Segunda coisa, vocês têm que lembrar que em English a gente tem 2 tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu fiz um exemplo com cada um aqui para vocês lembrarem. Vamos começar aqui com os verbos regulares. Todo verbo regular em English, no passado, termina com ed. Então, se eu quero falar, eu joguei futebol ontem, I played soccer yesterday. É esse ed que me indica que a frase está no passado. Eu não uso o auxiliar aqui na frase positiva. Notem aqui, ó, o período de tempo no passado, yesterday. Quando a frase for negativa, aí eu preciso usar o auxiliar. O auxiliar do passado é o did. No negativo, didn't. E aí lembrem da jogadinha. Se tem didn't, não precisa de verbo no passado. O didn't já está dizendo pra gente que aquela frase está no passado. Então, eu não joguei futebol, I didn't play. O ed caiu fora. Soccer yesterday. Beleza? Quando eu quero fazer a pergunta, eu coloco o auxiliar na frente. Então, did you play soccer yesterday? Tranquilo. Novamente, não preciso do ed, porque já tem o did na pergunta. Quando a frase tiver um verbo irregular, aí vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção, tem que estudar os principais verbos irregulares aí, para que vocês saibam como é que se escreve o passado, porque eles não vão terminar com ed. Cada um vai ter uma forma diferente, mas a maneira de usar é a mesma. Quer ver só? Ele comprou uma casa mês passado. He bought, que é o passado do verbo buy, ok? A house last month. Da mesma forma que o verbo regular, quando a frase é positiva, eu coloco o verbo no passado. Passado de buy, bought. Notem aqui o período de tempo. Importante, né? He bought a house last month. No negativo, ele não comprou, he didn't buy. Mesma coisa aqui em cima. Então, eu já usei o didn't, não preciso do verbo no passado, ok? E se eu quero fazer uma pergunta, did he buy a house last month? Tá certo? Então, a maneira de usar é a mesma, vocês só precisam saber quais verbos são regulares, os principais pelo menos, e quais são irregulares, tá certo? Com o verbo to be acontece algo similar. Eu também conjugo o verbo to be no passado, então ele fica dessas 2 formas, was e were. Então, novamente, assim como acontece no Simple Present, se eu tiver o did no Simple Past, eu não vou usar o was nem o were. E vice-versa. Por quê? Porque o was e o were, o verbo to be conjugado no passado, é que eu coloco como auxiliar. Então, ela estava triste. She was sad. Ela não estava triste. She wasn't sad. Então, eu não usei o didn't, eu coloquei wasn't como auxiliar. E a perguntinha, was she sad? Ela estava triste. Tá certo? Então, é dessa forma que nós usamos o Simple Past e também o Simple Present. Beleza? Continuando a parte ali de grammar da nossa Lesson 1, se vocês forem com o teacher lá para page 85 do livro de vocês, vocês vão encontrar lá o used to, be used to e get used to. Rapidamente, para não tomar muito tempo, ok? Used to, pessoal, significa costumava, ok? Eu uso para falar de algo que eu fazia e não faço mais, ou vice-versa, algo que eu não fazia e faço agora. Sempre no passado, por isso que eu uso used
que a gente revisou o Simple Past agora há pouco, não é? É um verbo regular. Então, I used to live in Curitiba. Eu costumava morar em Curitiba. Eu moro em Curitiba agora? Não. Ok? Então, essa é a ideia. Sempre que eu usar o used to, seja no positivo quanto no negativo, se fosse I didn't use to live in Foz, eu não costumava morar em Foz, não tem problema, são as regrinhas do Simple Past. Algo que acontecia, não acontece mais, tá certo? Depois nós continuamos aqui com o be used to, que era uma outra expressão que significava estar acostumado a fazer alguma coisa. Aqui vocês devem prestar atenção no seguinte: quando eu uso to be used to, eu sempre preciso segui-lo com um verbo que tenha o ing, que tenha o gerúndio. Olha só. I'm used to studying a lot. Eu estou acostumado a estudar muito. Se eu seguir a tradução ao pé da letra, eu não coloco o ing, mas vocês vão lembrar que depois do be used to, eu sempre uso o ing, ok? É uma regrinha. A mesma coisa acontece com o get used to, só muda um pouquinho a tradução, né? Be used to, estar acostumado a. Get used to, acostumar-se. Falta um a aqui, vamos colocar para vocês aqui, ó. Acostumar-se a fazer alguma coisa. Então, I got used to recording video classes. Eu me acostumei a gravar videoaulas, ok? Novamente, get used to, seguido de um verbo com ing, ok, pessoal? Então, essa foi a parte da grammar que nós vimos na Lesson 1, ok? Tanto aqui na page 85, quanto lá na page 9 com o Simple Present e o Simple Past, tá certo? Finalizando então essa nossa review da Lesson 1 para o simulado Number 1 de vocês, pessoal, a última parte da nossa lesson falou um pouquinho sobre reading strategies, estratégias de leitura. Não vou me alongar muito aqui também, porque estratégia de leitura a gente já viu bastante, é o que vocês fazem lendo, que vocês usam lendo. Mas é importante saber ali quais foram as duas que a gente estudou. A primeira delas que aparece lá na page 11, ok? Seria previewing titles. Prevendo títulos, né? Falou da importância de se ler o título e o que o título pode mostrar para a gente em termos de informação, pode nos dar de informação antes mesmo a gente ler o texto. Então a gente viu lá na page 11 que um título pode nos dar a ideia do conteúdo do texto, content of the text, também pode nos dar uma ideia da opinião do autor, author's opinion. Lá no livro de vocês ele usa a palavra stance, que é a mesma coisa, ok? Opinion. E finalmente, the purpose of the article. A razão, o propósito daquele artigo, por que ele foi escrito. Muitas vezes eu consigo essas informações só lendo o título. Então, não pulem o título se vocês estiverem fazendo uma prova de interpretação de texto. Ele é muito importante, entendam bem ele para vocês poderem pegar informações valiosas. Além disso, a gente tem lá na page 12 mais uma estratégia de leitura, reading strategy, skipping words, ok? Skipping words seria o quê? Pular palavras. Nem sempre a gente precisa entender todas as palavras de um texto para poder compreendê-lo ou para fazer aquilo que eu tenho que fazer no exercício. Quer ver só? Coloquei aqui, ó. John bought a hyacinth to his mom. To his mom, né? Errei aqui a pronúncia. John bought a hyacinth to his mom. Vejam, a palavrinha hyacinth. Ok? Você sabe o que é? Provavelmente não. Mas note a pergunta, ok? Who bought a hyacinth? Eu não preciso saber o que isso aqui significa, ok? Hyacinth é uma planta aquática que se chama aguapé. Mas eu não preciso, porque para eu responder a pergunta, ó, quem comprou o aguapé? Entenderam? Eu tenho que saber quem comprou, que foi o John. John did. Então, muitas vezes, quando a gente está lendo um texto em inglês, okay, existem palavras que a gente não conhece, mas que não são fundamentais para a compreensão do texto e para que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer em termos de perguntas, né? Responder as perguntas, alternativas e tudo mais. Tá certo? Então, pessoal, com relação à nossa review para o simulado, é isso, ok? Deem uma estudadinha no conteúdo do livro, no vocabulário, as palavras que aparecem ali, ok? E aí, boa sorte para todo mundo na hora de fazer a prova, tá certo? Vamos continuar então? Hands on!